Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil, sou engenheiro florestal e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para o meio ambiente e para o futuro do nosso planeta, a restauração ecológica. Você sabia que é possível recuperar florestas, rios e outros ecossistemas que foram degradados pela ação humana? E mais do que isso, sabia que essa recuperação pode trazer também benefícios para a biodiversidade, para o clima, para também a nossa economia? Então fique comigo e vamos entender como a restauração ecológica funciona e por que ela é tão importante. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando sair um vídeo novo no canal. Assim você fortalece ainda mais o nosso trabalho. E lembrando, é pelo menos 2 vídeos semanais. Então, o que é a restauração ecológica? A restauração ecológica é um processo que busca recuperar os ecossistemas degradados ou destruídos, desenvolvendo suas funções naturais e sua biodiversidade. Diferente do reflorestamento tradicional, que muitas vezes foca apenas no plantio das árvores, a restauração ecológica ela tenta recriar um ecossistema o mais próximo possível do que era antes da degradação. Isso significa restaurar não só a vegetação, mas também os solos, os rios, os animais e as interações entre todas essas partes. O objetivo principal é permitir que a natureza volte a funcionar de forma autossuficiente, sem depender de constantes intervenções humanas. Mas por que a restauração ecológica é importante? A degradação ambiental é um dos maiores desafios que enfrentamos hoje. O desmatamento, a erosão do solo, a contaminação da água e a perda de biodiversidade comprometem não só o equilíbrio ecológico, mas também a qualidade de vida das pessoas. É importante lembrar que, além de tudo isso que a gente perde, o solo também ele está sendo perdido. Os excessos, de tratamento no solo para a agricultura, por exemplo, ele influencia muito na perda de solo, perda de nutrientes, de estruturas, de vidas microbiológicas que vivem ali. E isso, com o passar do tempo, torna o solo pobre. E o que acontece quando o solo se torna pobre? Você não consegue produzir, ele fica um solo fraco, degradado, sem vida. Por mais que ele não tenha uma erosão clara, ele é um solo praticamente inerte. Então, sem solo, a gente não tem agricultura, não tem floresta, não tem nada, Então, o solo também entra nessa parte. No que a restauração ecológica ajuda, além do que se fosse um método normal, apenas o plantio das mudas. Ajuda a recuperar as áreas degradadas, tornando-as produtivas novamente, melhora a qualidade da água, protegendo nascentes e rios, captura o carbono da atmosfera, ajudando a combater as mudanças climáticas, traz também de volta as espécies de plantas e também de animais que desapareceram da região. Reduz também os riscos de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terras. Além disso, essa prática pode gerar empregos e oportunidades econômicas, especialmente para comunidades rurais que podem se desenvolver em projetos de restauração. É importante destacar que em qualquer modelo de restauração, seja ela ecológica ou não, sendo com espécies nativas, a fim de recuperar talvez uma área de APP, uma área de reserva legal, ou que seja créditos de carbono, você tem que utilizar espécies nativas do bioma local, certo? E o que acontece? Quando você começa a restaurar essas áreas, além desses benefícios todos que eu acabei de dizer, você também ajuda na questão do lixiviamento, do solo que escorre para dentro dos leitos de rios e córregos. Então você cria ali como se fosse áreas de esponja, porque a floresta ela tem essa capacidade de não deixar levar aquele escoamento tudo para o leito, o que faz com que o nível ali da água ela começa a dissipar dentro do córrego, o rio, e também isso atrapalha toda a questão da fauna, a biota, que vive ali ao longo desse recurso hídrico. Então, quais são as principais técnicas de restauração ecológica? Existem várias formas de restaurar um ecossistema, e a escolha da melhor técnica depende do tipo de degradação da área, o nível dessa degradação. Então, vamos conhecer algumas das principais estratégias utilizadas na restauração ecológica. A primeira delas é a regeneração natural assistida. O que ela é? Consiste em proteger e incentivar o crescimento das plantas nativas
que ainda existem na área degradada, permitindo que a vegetação recupere-se naturalmente, tá? Aqui, por mais que você vai, pega a área, coloca ela ali, né, para regenerar de forma natural, sozinha, muitas vezes pode requerer pequenas interferências, tá? Por mais que seja assim, você deixar que a natureza faça por conta própria. Por exemplo, se há espécies exóticas invasoras no local, tem que ser controladas. Espécies como a braquiária, o lírio do brejo, a braquiária do brejo, o ipê de jardim ou uma leucena, até mesmo eucalipto ou pinos, né? Você tem que retirar essas árvores, né, para poder deixar as árvores nativas prosperarem, tá certo? De certa forma, algumas árvores, elas podem até beneficiar o ambiente, ajudando ali numa regeneração, tá bom? Mas, quando você quer restaurar de forma ecológica para trazer o ecossistema como era, você tem que fazer essas eliminações, beleza? Normalmente, o que mais temos é a braquiária comum, né? Aquela braquiária usada muito da pecuária. Então, quando você vai restaurar, caso, né, não esteja em um nível tão degradado que não haja nada, o que você vai ter que mais controlar é a questão da competição da braquiária aí. Mas assim, esse método só funciona muito bem quando você já tem uma certa vegetação ali próxima, né? Onde consegue propagar as sementes que tem no espaço em volta para aqueles locais que você quer que volte a crescer floresta, por exemplo. Então, assim, tem que ter algumas condições ali, né, no ambiente que vai favorecer essa condição da regeneração assistida. Um dos métodos, né, que pode auxiliar aí, né, quando você, por exemplo, tem um fragmento e você quer aumentar aquela área, seja para recuperar APP, reserva legal, é cercar a área, vai que tem alguma atividade de pecuária, questão de cavalo, seja qual for, para não ficar adentrando essa área, o que pode atrasar na regeneração natural. Temos também um método que é de plantio de mudas e sementes. Em áreas que estão muito degradadas, pode ser necessário plantar algumas mudas de espécies nativas do bioma, sempre lembrar disso, ou espalhar sementes para acelerar a recuperação, como a famosa muvuca, onde você pega ali diversas espécies, né, nativas, várias sementes, você cria um bolsão daquilo, né, e espalha pela área, ou coloca em pontos estratégicos para poder se desenvolver. Obviamente, aqui tem que tomar alguns receios. Se você vai pôr numa área onde escorre muita água, às vezes você vai perder essas sementes e não vai adiantar muito, tá bom? E questão de muda, quando você planta, se não houver ali às vezes um controle, né, de desenvolvimento em volta dela, ela pode competir com as espécies que normalmente ali ocorrem que não são desejáveis, que é o exemplo que eu já citei, é a braquiária. Ela compete diretamente com as mudas a serem plantadas, ou até mesmo no caso de muvucas. Temos também as técnicas de conservação do solo e da água. Lembra que eu citei aqui que o solo é importante? Então a construção, por exemplo, de curvas de nível, barragens naturais e plantio de espécies fixadoras de nitrogênio ajudam a recuperar a fertilidade do solo e a reduzir a erosão. Também temos aqui uma das boas também, que é para nossas áreas úmidas, que é a restauração de rios, né, lagos, represas, que é as técnicas de replantio da vegetação ciliar ao longo de rios e remoção das barragens, né, que impedem o fluxo natural da água. E o que é? Então você precisa ali trabalhar em técnicas que vai ajudar a auxiliar, né? Isso aqui é só uma forma de você ter ali o controle de um lugar que precisa de uma atenção, né? Por exemplo, você tem um córrego ou você tem um rio até largo e você não tem árvore nenhuma em volta nele. Dentro do Código Florestal, você já é obrigado por lei a ter essas áreas preservadas e restauradas, principalmente para quem fez o CAR aí e adotou o PRA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental, você tem que estar tudo certinho dentro da sua propriedade. Então é essencial, tá, sempre também estar olhando a legislação vigente para poder entender e fazer as coisas corretas. Além dessas técnicas, a gente tem uma que também pode ser muito utilizada, até mesmo dentro da restauração assistida, que se chama nucleação. A técnica de nucleação consiste em diversas, vamos dizer assim, técnicas dentro da nucleação, tá? Eu vou dizer algumas e vocês podem ver que isso é um pouco diferente, mas funciona muito bem. Eu, né, pessoalmente, já trabalhei com isso, fiz meu TCC em volta dessas técnicas, monitorei áreas de plantio de restauração ecológica, utilizando métodos de nucleação e métodos de plantio convencional. É a plantar muda, fazer roçado e controle da área, tá? Então, assim, na nucleação, o que você tem?
Por exemplo, transplante de solo. O que é esse transplante de solo? Você pega o solo de uma mata, né, ali do fragmento próximo do bioma local, e você coloca na área que você quer restaurar. Você vai lá, pega aquele banco, né, que fica um banco de sementes, e coloca naquela área, e aquilo pode gerar, né, indivíduos, plântulas de espécies nativas que ocorrem naquele fragmento. Outra técnica, que é a utilização de poleiros, né, onde você coloca poleiros, podendo ser eles de bambu ou outro material, onde consiste você colocar, fincar os bambus um de cada lado e colocar um transversal, e aí os pássaros vão sentar, vão defecar, e o que eles estiverem carregando de sementes, eles vão depositar ali naquele solo, e aí começa a vir uma brotação ali de espécies que se adaptam ao local, que normalmente, como eu disse, repito, braquiárias, né? Tem espécies nativas que conseguem competir muito bem. Mas, quando houver já um desenvolvimento ali, você vai fazer também, pode fazer o controle de braquiárias para auxiliar. Outro método também de nucleação é você plantar espécies indicativas ou espécies que atraem a fauna, e aí elas vão para essa espécie e aí elas trazem sementes também. Tá? Por exemplo, você pode plantar uma espécie de árvore que é atrativa para a fauna, que seja de alimentação, né? Como, por exemplo, uma uvaia, um cambuci, né? Um fruto do sabiá, cereja do Rio Grande, onde a ave vai ali e vai se alimentar, vai deixar o banco de sementes ali, né? Através dos dejetos, e vai criar ali como se fosse um núcleo de plantas regenerando. Essas técnicas podem ser utilizadas todas juntas. Você pode fazer plantio de muda, você pode colocar ali apenas espécies que vão atrair a fauna, colocar o puleiro, transposição de solo, pode também colocar as espécies que vão, por exemplo, criar sombra para outras espécies virem se desenvolver. Tá? Então, assim, o objetivo da restauração ecológica é aquilo, trazer a ideia do natural, né, de forma mais saudável, porque não adianta a gente só plantar árvore e esperar que vire tudo normal, porque a restauração comum, ela faz isso. Mas na ecológica, você vai atraindo outros elementos que cooperam e ajudam ao desenvolvimento mais saudável, mais ecológico, mais rico daquela área que você pretende cuidar, restaurar, formar uma nova floresta, por exemplo. Então é importante, quando estiver nesse tipo de projeto, sempre observar a situação. Como eu falei antes, se for uma área muito degradada, às vezes essas ideias diversas não vai dar certo. Você vai ter que entrar apenas com o reflorestamento comum, tá? Obviamente, ali você vai fazer manutenções de roçada, de competição de braquiária ou de outra espécie, pode fazer enriquecimento. E aí, por exemplo, começou a brotar novas espécies ali nativas que estão chegando, você faz o coroamento dela, preserva ela, roça ao redor. E aí você pode começou a melhorar, mas ainda está devagar. Faz uma transposição de solo, traz sementes para fazer a muvuca e jogar nas áreas, e aí vai adotando estratégias para melhor recuperar aquele ambiente. Existem alguns exemplos de restauração ecológica no Brasil que são maiores e mais conhecidos, se bem que é empregado em diversas áreas já, principalmente comunidades, né, rurais aí, de pequenas e até grandes propriedades. O Brasil possui diversos projetos bem-sucedidos de restauração ecológica, tá? Então, um dos mais conhecidos é o Programa de Recuperação da Mata Atlântica, que já restaurou milhares de hectares desse bioma que é muito ameaçado, certo? Outro exemplo é o projeto de restauração que ocorre no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que está ajudando a recuperar áreas degradadas e proteger nascentes que abastecem grandes rios brasileiros, como o Rio São Francisco. Além disso, na Amazônia, algumas iniciativas estão apostando no plantio de árvores nativas e na regeneração natural para recuperar áreas desmatadas e garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos da floresta. Esses projetos mostram que a restauração ecológica é possível e que os resultados podem ser impressionantes quando há planejamento e envolvimento das comunidades locais. Vale lembrar que hoje, com o crédito de carbono muito alto, na questão das mudanças climáticas que querem ser implementado mais por empresas, grandes corporadoras, a gente tem aí um benefício que pode nos ajudar a reflorestar nossas florestas através da restauração ecológica. Então ela está sendo utilizada muito para isso. A restauração ecológica, apesar dos grandes benefícios, ela também passa por desafios, assim como qualquer projeto de restauração, principalmente do convencional, onde você tem grandes custos, já que você tem que pagar mão de obra, você tem que pagar uma manutenção, comprar as mudas. Em caso de restauração ecológica, também pode acontecer isso, a depender de onde está ocorrendo o reflorestamento. Porque, às vezes, o local é um ermo, longe de tudo, não tem infraestrutura, então você tem que armar uma infraestrutura, arrumar uma equipe que queira ir para esse local,
arrumar as mudas e, se for adotar outros métodos, também tem que estar dispondo uma equipe, dispondo aí de gasolina, de carro, para estar fazendo todo o esquema, tá bom? Mas isso não é em todos os projetos. Como eu falei, temos a restauração ecológica assistida, onde você vai usar o mínimo de dinheiro possível, já que o máximo que você precisa fazer, às vezes, é cercar a área e fazer uma pequena manutenção de áreas que estão indo mais devagar, mas você vai deixar a natureza trabalhar por si. Mas, além desse desafio, existem outros. O outro problema é a falta de políticas públicas eficientes para apoiar essas iniciativas. Muitas áreas degradadas ainda não recebem a atenção suficiente e continuam se deteriorando. Por exemplo, a gente tem áreas que é totalmente produtiva no Brasil. Outro ponto, é garantir que as áreas restauradas sejam protegidas a longo prazo, que também é um desafio. Sem uma fiscalização e monitoramento adequado, há o risco de que essas áreas recuperadas sejam novamente degradadas. O que acontece? Se essas áreas que foram recuperadas inicialmente teve ali um custo, ou simplesmente você tentou fazer daquela forma que é monitorada, que a floresta fala por si só, ela cresce da sua forma como preferir, você precisa manter aquilo. Então, por exemplo, por isso é importante estar cercado, tá? Porque senão o gado vai adentrar e vai destruir tudo aquilo que você construiu, beleza? Então não há um reflorestamento. Se for uma área que não seja mesmo dessa forma, você também precisa garantir que não vai estar esquecida a Deus dará, sem controle de espécies exóticas, por exemplo, e aquilo na hora que você vê já não é mais aquele futuro pensado de uma floresta como é. E qual que é o papel na sociedade, dentro da restauração ecológica? Nós, o que a gente pode fazer? Então, cada um de nós pode contribuir para a restauração ecológica de diferentes formas. Vou dizer alguns aqui que eu acho bem relevantes, que é, primeiro, as pequenas ações, como plantar árvores nativas em quintais, em terrenos baldios, proteger as nascentes, apoiar iniciativas ambientais, já faz uma grande diferença. Isso mesmo até em áreas urbanas, tá? Isso é bem importante. Dá para usar a restauração ecológica em áreas urbanas. Além disso, pressionar governos, escolher os políticos certos, pressionar as empresas para que adotem políticas sustentáveis é fundamental para ampliar os esforços de recuperação ambiental. Quanto mais pessoas se envolverem, maior será o impacto positivo para o planeta. É sempre bom pensar nisso. Quando a gente fala em crédito de carbono, às vezes a gente está falando apenas de dinheiro. É legal você ser remunerado para fazer um reflorestamento, mas a gente tem que lembrar que por trás disso está beneficiando a todos nós, porque a gente está tirando o carbono da atmosfera, transformando em oxigênio, diminuindo a questão do aquecimento global, já que a gente vai desenvolver ali microclimas ou até climas inteiros, se juntar a florestas, que vai beneficiar a nossa saúde. Então, entra toda uma questão por trás também dessa. A restauração ecológica é uma das ferramentas mais poderosas que temos hoje para recuperar a saúde do nosso planeta. Não podemos esquecer disso. Ela não é apenas, devolve ali a vida ao ecossistema degradado, como fauna, flora, mas também traz benefícios para a biodiversidade, o clima e a economia. Como eu disse, a gente tem que firmar esses pontos, que é muito bom para nós. Então, galera, se quisermos garantir aí um futuro sustentável, precisamos investir cada vez mais em projetos de restauração e conscientizar a sociedade sobre a sua importância. É muito importante a gente parar de desmatar as nossas florestas para ter aí um clima legal, um aquecimento global em baixa, mas é preciso a gente investir no reflorestamento, porque é ele que vai garantir que a gente adapte o clima, refloreste a nossos biomas, traga a fauna e a flora para ambientes que foram totalmente degradados, recuperar os solos. Então a gente precisa estar trabalhando em cima da restauração ecológica, tá? Isso é fundamental, captura de carbono. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre meio ambiente e sustentabilidade. E me conta aqui nos comentários, você já participou de algum projeto de restauração ecológica ou conhece alguma iniciativa interessante? Vamos trocar essa ideia aí. Valeus, até a próxima.